Depois de vários adiamentos, essa série era para ter estreada no mínimo em agosto, agora finalmente está chegando na Netflix a série francesa Ad Vitam. É uma série de ficção científica que imagina aí como seria o mundo se a gente não morresse. Então, se você quiser saber mais sobre essa série, fique aqui com a gente, nós vamos falar sobre ela agora. Mais uma vez eu gostaria de pedir a gentileza para vocês se inscrever no nosso canal, seu feedback, como sempre, é muito importante para nós. E você pode aproveitar também para clicar, tá difícil, para clicar no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. Então essa série Ad Vitam, uma série francesa, como eu falei, ela imagina um futuro próximo, onde as pessoas conseguem criar uma forma chamada de regeneração, uma forma que faz com que a gente não morra, as pessoas param de morrer. Isso é baseado em alguns elementos que envolvem águas vivas. A gente não pode contar exatamente o que, porque seria um spoiler e a gente não vai falar sobre isso agora. Provavelmente vai falar no nosso vídeo de final explicado que a gente vai lançar ainda nesse fim de semana sobre essa série. Mas a gente já adianta que tem aí a ver com águas vivas, né, essa regeneração que os humanos criam, então as pessoas literalmente param de morrer. E o acúmulo de pessoas no mundo faz com que a gente tenha alguns problemas sociais e econômicos que precisam ser resolvidos, porque começa a encher de gente no mundo, né? As pessoas não morrem mais, as crianças continuam nascendo, então tá ficando extremamente populoso o planeta e isso acaba criando um caos na economia e também na sociedade. Mas a trama realmente começa quando 7 adolescentes aparecem mortos na praia e um detetive precisa investigar o que está acontecendo, por que eles morreram. Isso porque 10 anos antes do momento em que se passa essa série, esses mesmos assassinatos aconteceram com as mesmas características. A gente não sabe realmente se é assassinato, pode ser assassinato ou suicídio. A gente vai descobrindo junto com o detetive que foi designado para investigar o caso. E esse detetive, que é chamado Darius, ele recruta uma adolescente chamada Krista, uma adolescente, no caso, chamada Krista, que vai ajudar ele a rastrear um grupo de pró-suicídio. É através desse grupo que eles vão tentar esclarecer o que houve com esses adolescentes e tentar ver se tem alguma relação com aquilo que aconteceu há 10 anos atrás. O que a gente pode dizer logo de cara de Ad Vitam é que ela é uma série muito bem trabalhada visualmente. Ela é uma série que difere até de muitas das séries que são lançadas na Netflix com frequência, que não tem tanto esmero assim na sua fotografia, não tem uma elegância na direção. Aqui a gente encontra tudo isso. É uma série que aposta em ângulos elegantes, que aposta em cortes, né, edição elegante, e isso lembra muito aqueles filmes clássicos da própria França, né, os filmes franceses que são conhecidos por ser filmes muito elegantes visualmente e também nos detalhes. Isso acontece aqui em Ad Vitam. Além disso, a história também tem a parte das águas vivas, né, que tem aquela parte literal, que é o ingrediente, vamos dizer assim, que eles usam para evitar que as pessoas morram, mas também tem um elemento metafórico nessa história. Como você já deve saber, existem águas-vivas que são praticamente imortais, águas-vivas que existem desde que o mundo é mundo e estão por aí, vivendo sua vida tranquilamente, elas não morrem. Então isso tem uma certa relação que a gente não pode contar, obviamente, por ser spoiler, tem uma relação com essa discussão da imortalidade que a gente acompanha aqui no decorrer da história de Ad Vitam. E é justamente de discussão que o roteiro se desenvolve. O que basicamente essa série quer dizer pra gente é: vale a pena viver pra sempre? Vale a pena você viver a sua vida de uma forma assim, tipo, infinita? As religiões costumam dizer pra gente que nós temos um tempo pré-determinado no mundo. E também a biologia nos diz a mesma coisa. Fala que a gente tem um certo tempo aqui de validade na Terra e depois, por questões biológicas, a gente acaba morrendo, enquanto a religião fala que a gente tem um tempo pré-determinado, porque Deus quer assim. A gente tem uma missão aqui e precisa cumprir antes de ir embora. Isso a série discute muito bem. A gente tem esse equilíbrio entre a ciência e a fé, a religião. Essa discussão entre se a gente realmente está aqui para cumprir uma missão e quando a gente prolonga essa missão de uma forma artificial, a gente não acaba indo contra os desígnios de Deus, ou se a gente realmente pode viver para sempre e se isso não vai causar, nos termos científicos, biológicos, um grande problema para a gente no que diz respeito à superpopulação humana. Tudo isso com um visual muito interessante, um design de produção muito bem pensado, muito bem bolado, porque faz com que a gente veja o quão esmerada é essa produção, apesar do claríssimo orçamento curto. Parece que essa série ela foi feita com um orçamento bem limitado, porque os efeitos visuais são ruins, mas depois a gente fala sobre isso. Mas ainda assim eles conseguem dar uma elegância para essa série que faz com que ela seja visualmente imperdível. Mas o que mais chamou a atenção para mim foi justamente a fotografia. A fotografia aposta muito em tons azuis. Azul neon, azul claro, sempre tem azul nas cenas. Se você for olhar a colorimetria das cenas de
qualquer filme, você vai ver que isso tem significado. Se você for olhar a colorimetria, né, do cinema, quando tem azul numa cena, isso pode significar 3 coisas. Ou você está num sonho muito idílico, né, num sonho, você está numa fantasia, você está em algo que não é real, ou você está numa situação de isolamento, ou você está sozinho de alguma forma, seja pessoalmente sozinho, mesmo que esteja várias pessoas em volta, você tem aquela sensação de isolamento, ou você está literalmente sozinho em algum lugar. E por fim, o terceiro significado do azul no cinema é a melancolia, que é passar uma sensação triste pra gente, uma sensação de algo que falta. E isso acontece nos 3 termos dentro dos episódios de Ad Vitam. A gente consegue identificar essas 3 coisas nos personagens e isso faz com que a cor azul seja muito bem empregada aqui nessa série. Além disso, o roteiro também nos dá algumas reviravoltas bem inteligentes, muito bem sacadas e que logicamente deixam um gancho aí para uma segunda temporada. Como tudo que vem na Netflix, mesmo que não seja uma produção original da Netflix, tudo que tem a ver com a Netflix tem que ter um gancho para deixar aberta uma segunda temporada e aqui não é diferente. Só que isso é feito, mais uma vez falando, de uma forma absolutamente elegante. Além disso, é evidente que essa narrativa, essa história, por mais que se passe no futuro, tem uma pertinência no agora, uma pertinência pra gente aqui. Ficar refletindo sobre a vida, ficar refletindo sobre a morte, sobre a pertinência da vida, sobre o quanto a gente findável, né? Quanto a gente tem um tempo determinado aqui, e isso a série discute de uma forma muito inteligente. O que pode contar contra a série é que às vezes os episódios podem se tornar um pouco cansativos. São só 6 episódios, mas cada episódio tem cerca de 55 minutos. Você precisa ter um pouquinho de paciência para conseguir chegar até o fim de cada episódio, mas você não vai se arrepender porque realmente é uma história que cativa, é uma história que faz com que você queira acompanhar. Só que às vezes ela pode parecer dar uma embarrigada, parece que dá uma enrolada ali. Mas quando chega nos seus finais ali, nos seus minutos finais da história, ela realmente vale muito a pena. E como eu falei, os efeitos visuais são poucos nessa série, mas quando eles são usados, parece que eles são usados de uma forma meio tosca. Isso deixa bem claro que a série teve pouco dinheiro para ser desenvolvida. Mas ainda assim, tudo isso é compensado por uma história intrigante, uma história que deixa a gente interessado em acompanhar o que realmente está acontecendo, porque ela mistura todas essas questões dentro de uma narrativa que é uma narrativa de investigação, para tentar descobrir por que aqueles 7 adolescentes morreram na praia. Então você tem esse pequeno mote, mas faz com que a gente fique pensando em coisas maiores. Isso já compensa a falta de dinheiro que a série obviamente teve. E é por conta de tudo isso que nós aqui do canal 5 Tons recomendamos fortemente essa série. Você pode assistir essa série tranquilamente. O que a gente falou é que você pode ter um probleminha aí para acompanhar a longa duração desses episódios, mas até aí isso não é tão grande problema, porque o roteiro realmente faz com que a gente fique interessado em saber o que acontece no fim e também o que desenvolve na nossa cabeça a respeito dessas questões mais filosóficas é muito interessante. Então a gente recomenda que você assista Ad Vitam. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. A gente se vê aqui no canal 5 Tons para falar mais de filmes, séries da Netflix e dos lançamentos do cinema também. Um abraço para você e até logo.